Os irmãos acharam? Atos dos Apóstolos, capítulo 27, o verso é o número 20. A palavra do Senhor diz assim: não aparecendo havia já muitos dias, nem sol e nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu de nós toda a esperança de nos salvarmos. Pode se assentar em nome de Jesus. Quero louvar a Deus. Eu digo que toda oportunidade concedida pelo Senhor, eu sou muito grato, pois eu sei da onde o Senhor me tirará. Agradeço a Deus por essa rica e única oportunidade. Louvo ao Senhor pelo anjo da igreja, pastor Pedro, a tua esposa, pastora Silvana. Se compadecemos da situação que aconteceu, e o nome da pastora Silvana estava no nosso ministério, no grupo da igreja, toda orando, intercedendo, porque estamos unidos no mesmo propósito. O ministério pode ser diferente, mas o Deus é o mesmo. Vamos morar junto no céu e se alegramos com essa vitória, porque a vossa alegria é a nossa alegria. Que Deus em Cristo Jesus continue vos abençoando. Pastor Tiago, um amigo, pastor Moisés, Deus abençoe todos os irmãos obreiros. Estou muito feliz e honrado de estar aqui nesta noite de ser o servo nesta noite. Eu vim para servir vocês, e eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração. Louvo a Deus também pela vida do nosso pastor Everton Costa, Gislaine Costa, que traga um abraço deles. Saímos debaixo de sua bênção. Também estamos junto com a minha esposa, meus filhos, Natália e Davi, e nos acompanha minha mãe e meu pai. Que Deus abençoe. Cadê o povo de Deus que veio agradecer o nome do Senhor? Aleluia. Irmãos, o Espírito Santo me conduzia a essa mensagem, mas antes de eu entrar nela, eu quero fazer uma pequena introdução diante do texto qual foi mencionado aos irmãos. Em Mateus capítulo 5 e versículo 14, a palavra do Senhor vai nos dizer que nós somos o sal da terra. Vós, Jesus nos dando instrução que nós seríamos esse sal da terra, e nós também seríamos essa luz do mundo. Para que possamos entender isso, é preciso compreender o capítulo de número 5, que o próprio Jesus vai fazer algumas instruções, algumas direções, que vai dizer a respeito das bem-aventuranças. É como se Cristo estivesse nos direcionando, é como se Jesus estivesse nos preparando para o que havia de vir. É normal, todo cristão que chega na presença de Deus ergue a sua mão e aceita Cristo como suficiente Salvador. Logo nós imaginamos um caminho de rosas, caminho de bênção, caminho de vitória, mas muitas das vezes não é assim. Mas é por isso que Jesus no Sermão da Montanha começa a dizer: feliz é, bem-aventurado aquele que sofre perseguições, pois serão o reino de Deus estabelecido a ele. Bem-aventurados que choram, pois eles serão consolados diante da presença de Deus. É como se Deus estivesse nos preparando para o caminho, para nos conduzir aquilo que Ele tem preparado para nós. Porque todo o processo tem diante de Deus um propósito maior, que era nos conduzir para a Nova Jerusalém. Diga para o seu irmão: você está sendo preparado para ser levado para morar com Cristo. Suporta o que tiver que suportar, porque seja luz aonde Jesus te plantar. Seja luz. Aleluia. Jesus quer que eu e você seja luz, assim como Ele foi luz. Não é à toa que Ele vai dizer em João capítulo de número 12: eu sou a luz do mundo, e quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Entenda que Jesus vai assumir uma responsabilidade para conosco,
de nos instruir e de nos ensinar a uma vida santa diante da tua presença. O maior propósito de Jesus através da tua palavra é convencer nós dos nossos pecados, para que através da sua vida você gere Cristo, e através da sua vida outras pessoas sejam alcançadas para o evangelho verdadeiro de Jesus. No entanto, nós precisamos entender qual é o princípio do evangelho. Lá em Filipenses capítulo de número 2, Jesus vai dizer: eu sou filho de Deus, mas eu me esvaziei da glória dele. Eu abri mão, me esvaziando da glória de Deus, vindo como servo e humilde, padecendo, sofrendo, me humilhando ao ponto de morrer, morte esta, morte de cruz. Jesus estava dizendo: eu abri mão daquilo que eu sou, para vir na terra e vim como servo, para abrir mão das minhas vontades, para fazer a vontade daquele que me enviou. Entenda o princípio do céu. Era Paulo dizendo para nós: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É você dizer: Deus, está doendo, a luta está apertando, eu não aguento mais, está difícil, mas lá no seu íntimo, na sua alma está dizendo: eu não sei, mas eu vou continuar caminhando, eu vou continuar lutando, porque já não vivo segundo as minhas vontades, nem os meus prazeres, mas eu ando segundo a vontade de Deus. É Deus dizendo para mim e para você nessa noite: enquanto você glorifica Ele aqui, Ele trabalha na calamba, caraçomeando lá vai. Enquanto você glorifica aqui, Ele vai abrindo a porta. Enquanto você vai glorificando aqui, Ele vai quebrando muro, quebrando cadeia, quebrando corrente, dando vitória para os filhos teus. É Deus dizendo: faça para mim, que eu faço para você. Me adora aqui, se entrega aqui, faça aqui, que eu faço por você. Aleluia. Jesus quer que eu e você seja luz, independente das adversidades, independente do momento que nós estamos passando. Porque ser luz de dia é fácil, mas eu quero ver ser luz de noite. É por isso que o Espírito Santo nos conduz a caminho que muitas das vezes nós não queremos viver. Muitas vezes o próprio Cristo nos impulsiona para caminho que nós não queremos ir, mas é o próprio Deus nos levando para que possamos ter experiência com Ele. Paulo escreve a carta aos Romanos, seu capítulo 5, e o verso de número 3, dizendo: glorifique o nome do Senhor até mesmo nas tribulações, sabendo que as tribulações, ela produz em vós algo chamado perseverança, e essa perseverança, ela produz algo chamado experiência, e essa experiência gera em vocês algo chamado esperança. Esperança é algo que nunca morre dentro de nós. Pode estar o cenário que você estiver vivendo dentro de uma impossibilidade humana, mas você vê lá no final do túnel uma esperança para a glória de Deus. Nossa vida é assim, e nós estamos diante de um texto que vai nos ensinar, através da vida de Paulo, que a nossa totalidade de confiança tem que estar em Cristo. Mas a diferença vai estar no modo em que eu conduzo a minha vida, no modo que eu demonstro para Cristo a minha vivência para com Ele. Porque Cristo está em busca dos verdadeiros adoradores, que adora Ele em espírito e em verdade. Não é só no dia de culto, não é só no dia de congresso, não é só no dia de festividade, não é só no dia que é para buscar, para adorar, mas é em todo o tempo. E a Bíblia vai nos dizer que Paulo segue para a sua terceira viagem essa missionária. E o livro de Atos dos Apóstolos, a partir do seu capítulo de número 20, vai nos mostrar isso. E a partir do verso de número 22, Paulo vai descrever: agora, compilado pelo Espírito Santo, sou direcionado por Ele para ir até Jerusalém, e de Jerusalém é necessário para que eu vá até Roma. Quantos aqui têm promessa?
Quantos aqui tem promessa? Aperta o cinto. Porque toda promessa, ela exige um processo. E todo processo não existe um manual de instrução. Mas quando nós somos luz e somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele é o caminho, e ele vai nos conduzindo por esses caminhos. É por isso que Paulo vai dizer que eu não vivo por vista, mas eu vivo por fé. Para muitos pode ser perder tempo, mas para mim, na presença de Deus, é ganhar tempo. É o contrário. Nós estamos aqui para ser a diferença, para ser a luz, para demonstrar a todos aqueles que estão lá fora que vale a pena padecer se for necessário, mas padecer na presença de Deus, porque nossa vitória não constitui na terra, mas o nosso galardão está no céu, a qual Cristo já nos deixou e disse: eu vou, mas eu vou fazer morada para vocês, porque eu estou preparando. Mas fique tranquilo que o Espírito Santo de Deus, o Consolador, estará com vocês todos os dias da sua vida. Todos os dias Ele estará com você, te ajudando, te fortalecendo, te dizendo: não pare, não temas, eu estou contigo, eu te ajudo, não pare, não desista. É Jesus dizendo para nós nessa noite: eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te ajudo, eu te ajudo, eu te ajudo. Eu pego na tua mão, eu pego, lá canto, lá paraçou. Eu pego na tua mão hoje, eu pego. Hoje o Espírito Santo diz para mim: eu vou pegar minha igreja, eu vou carregar no colo se for preciso, mas eu não deixo um para trás. O nome do Senhor será glorificado na tua vida, embora você não entenda os processos que você está passando, mas confie em Deus, porque Deus trabalha por aqueles que nele se esperam. Espera em Deus, continue esperando, Deus trabalha. Paulo, nessa sua terceira viagem, deixa nas entrelinhas uma saudade aos irmãos, porque toda vez que ele deixa uma igreja, Paulo, a saber, construiu mais de 36 igrejas no seu ministério na Ásia, e ele, entre linhas, deixava para os irmãos um sentimento de saudade, como aviso que já não viria mais os irmãos, e os irmãos que se compadeciam choravam junto com ele, como um abraço, como um carinho, como um afeto, e ali a glória e a presença de Deus se manifestasse. Mas antes de Paulo ir para Jerusalém, Paulo tinha o desejo de conhecer a igreja de Cesareia, pastoreada pelo pastor Filipe. Filipe era um dos 7 diáconos, um dos 2 que ficou vivo, que foi ungido pelos 12 apóstolos, levantado por Cristo. Filipe, além da sua fama na cidade ser decorrente a um bom pastor, era um homem exemplar diante da presença de Deus. Mas não somente isso, a Bíblia vai destacar que ele era um excelente pai. Era pai de 4 filhas, filha estas moças, a quais estavam dispostas a viver na presença de Deus, e eram separadas, decidiram não se casar, mas eram separadas do altar para servir ao Senhor na sua vida, e ambas eram virgens, não se deitaram com homem nenhum, dispostas a viver uma vida para o Evangelho, para Cristo. Então Paulo desejava no teu coração conhecer Filipe, a igreja de Cesareia. Irmãos, nós estamos vivendo no ano 59 depois de Cristo, e as pessoas no máximo ouviam pelos obreiros da igreja as cartas que eram escritas pelo Paulo. Então as pessoas não conheciam a fisionomia de Paulo, não conheciam a tonalidade de Paulo, da cor, e não conhecia a sua voz. Então imagine Paulo chegando até a igreja de Cesareia de Filipe. A igreja para, os comércios fecham, todo mundo quer conhecer Paulo, todo mundo quer conhecer quem é o leão dentre os apóstolos. É lindo ver isso, porque mostra uma humildade do povo, querendo conhecer uma pessoa que Deus levantou para fazer a diferença na terra. E quando Paulo chega,
Os irmãos ficam alegres e felizes de se ver a vida de Paulo pessoalmente. As filhas de Felipe logo o recebe com carinho. Umas cuidam da roupagem, outras ajudam Lucas nas suas enfermidades, a outra cuida da sua hospedagem, a outra cuida da sua alimentação. Paulo, dentro dessa viagem, se sente em casa, se sente abraçado, se sente acolhido pelos irmãos de Cesareia. Mas a vida do cristão parece que é um paradoxo. Parece que quando as coisas estão tudo indo bem, é só a gente se preparar que as coisas começam a ficar ruins. Eu vou repetir. Parece que a vida do cristão é um paradoxo. Quando as coisas começam a dar certo, as coisas começam a acontecer, as coisas começam a evoluir, é para a gente se preparar que alguma coisa vai acontecer. A Bíblia vai dizer que então Deus vai levantar um profeta por nome de Ágapo. Ágapo vai até a Cesareia de Filipe e diga para Paulo que ele vai morrer. Vai até a Cesareia de Filipe e diga para Paulo que ele vai morrer. Mas por que Deus vai chamar um profeta lá em Jerusalém para até Cesareia de Filipe? Para quem não sabe, Ágapo é conhecido como um terror dos profetas no Novo Testamento. Lá no capítulo de número 11 do livro de Atos, Ágapo vai profetizar diante da terra uma sede, uma fome. E a Bíblia vai dizer que saiu da boca do profeta Ágapo, aconteceu na terra. Houve fome, houve sede, e as pessoas se espantavam. O que saía da boca daquele profeta? O que me chama a atenção é porque Deus vai avisar Ágapo lá em Jerusalém, dando 700 quilômetros de Cesareia. É porque Deus vai dar uma profecia de peso para quem tem peso no nome. Deus vai dar uma profecia de peso para quem tem peso no nome. Deus sabe a quem entregar certas mensagens para ser anunciadas e pregadas. Irmãos, fica tranquilo, eu começo devagar, mas depois a presença do Senhor vai chegar até você. Mas é necessário nós entrarmos nessa introdução para entender o que o Espírito Santo quer falar conosco. Então Deus vai dar uma profecia de peso para quem tem peso no nome, para quem tem atitude e responsabilidade diante do céu. E a Bíblia vai dizer que quando Ágapo chega em Cesareia de Filipe, as pessoas que estavam na porta da cidade vão dizer para Ágapo: é de paz a sua vida? Ágapo vai dizer: aonde está Paulo? Eu vou frisar para você dar um glória. Eu disse para os irmãos que nós estávamos lendo um texto no ano 59 depois de Cristo. Naquela época não tinha redes sociais para avisar que Paulo estaria em Cesareia de Filipe. Era ano 59. Naquela época não tinha WhatsApp para avisar os irmãos que Paulo estaria na cidade de Cesareia. Primeiro motivo: o povo não sabia, ninguém sabia que Paulo estava naquela cidade. Segundo, as pessoas não poderiam saber que Paulo estava na cidade, porque Paulo era perseguido. O povo estava atrás de Paulo para prender e matar ele. O Império Romano estava atrás de Paulo. Então, se a notícia era, se Paulo estivesse na cidade de Cesareia de Filipe, talvez haveria ali uma guerra interna. E o que o povo daquela cidade não queria era uma guerra contra Roma. Mas a Bíblia vai dizer que quando Ágapo chega diante da cidade de Cesareia, ele vai dizer: aonde está Paulo? É Deus nos mostrando: eu sei aonde vocês estão, eu sei aonde estão os teus passos, eu sei por onde vocês caminham, eu conheço o seu deitar, eu conheço o seu levantar. Se eu estiver lá no céu, se eu estiver na terra ou abaixo da terra, ali também o Senhor está. Ele sabe de tudo, Ele tem o controle em tuas mãos, pois Ele tem a onisciência e o domínio em tuas mãos. Ele é Deus, Ele é soberano, e agindo Ele, ninguém impedirá. E a Bíblia vai nos dizer que Ágapo é conduzido até a casa do pastor Filipe. Pasmem vocês, que quando o profeta Ágapo chega diante da casa de Filipe, a primeira coisa que ele faz
é ir de trás da porta, diz a palavra do Senhor. E atrás da porta tem cintos. E vai pegar um cinto. Ele vai falar: 1, não. 2, não. 3, não. Esse. Pegou o cinto. E se amarrou no cinto os seus braços e as suas pernas, vai dizer o texto. E vai levantar uma voz dentro da casa e vai dizer: o dono desse cinto vai ficar preso como eu estou. Vai ser preso como eu estou. Vai ser entregue ao Império Romano e vai ser morto. O povo dentro da casa começa a chorar, começa a ter pavor, começa a ter medo, a se entristecer, se compadecer do Paulo. Eles estão tendo de conhecer o leão entre os apóstolos. E a notícia é de morte, a notícia é de tristeza, a notícia é de pavor. E Paulo vai levantar uma voz e vai dizer: irmãos, não se preocupeis. Eu não estou disposto somente a padecer, mas se for necessário morrer, porque viver é lucro, morrer é ganho. Aleluia. Mas vocês lembram da mensagem? Ele tinha um destino, ele tinha uma promessa e um propósito. E eu quero voltar para frisar algo: que Ágapo vai pegar um cinto esse que era de Paulo, mas não é igual os cintos de hoje. Cada um tem uma marca. Talvez o pastor Tiago, como é chique, só usa da Calvin Klein. Pastor Moisés da Gucci, né? Pastor Pedro da Ralph Lauren. Hoje tem marcas, não é? Então diferencia os cintos, mas naquela época não tinha. Era tudo cinto de couro, tudo produzido como padrão. E o cinto simbolizava algo muito importante para o judeu, porque toda vez que ele colocava o cinto, abotoava o cinto, ele dizia para a família como ato simbólico: eu vou para a garra, eu vou para a luta e eu vou para a honra. Então toda vez que ele chega diante da sua família e tira o cinto e pendura, ele está dizendo: agora é momento de descanso e paz. Então o povo judeu tem essa tradição para com ele de colocar e tirar o cinto. Mas por que Ágapo vai direto no cinto de Paulo? Porque quando Deus tem propósito, Ele não erra a pessoa. É por isso que eu e você muitas vezes não entende o processo que estamos passando. Por isso que você muitas vezes questiona Deus: ó Senhor, por que estou passando por isso? Senhor, olha a minha dor, olha a minha luta. Parece que o meu fardo é mais pesado. Lembra do começo? Todo mundo estava feliz, glorificando ao Senhor, faz parte da mensagem. Jesus não disse que vós seria a luz do mundo? Não seria o sal da terra? Mas por que em certos momentos da nossa vida nós deixamos de brilhar? Deixamos de acreditar que quem está conosco é mais poderoso. E deixamos de acreditar de que quem está conosco é maior do que toda luta, toda aflição, e de que todo problema. Ele é maior. Ele é maior do que tua luta. Ele é maior do que tua dor. Ele é maior do que tua guerra. Ele é maior do que a tua aflição. Ele é maior do que teu choro. Porque a Bíblia vai dizer que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Ei, eu quero profetizar em nome de Jesus: a alegria do Senhor está chegando na tua casa. A alegria do Senhor está chegando na tua vida. Mas não para, não para, continua. E nós vamos aprender com Paulo que ele não para, que ele continua, ele tem um propósito: é chegar até Roma. E a Bíblia vai dizer que então Paulo é preso e é levado a Jerusalém. Paulo chega diante do Sinédrio e agora está diante das 72 cadeiras, que é conhecido como o tribunal de julgamento.
a qual outrora ele fazia parte e julgava o réu. Mas Paulo agora está na cadeira do réu, está sentindo a dor e a aflição daquele momento. Olha para os seus companheiros, e agora talvez passe um filme na tua memória, porque ele estava sentado em uma das cadeiras, ocupando, julgando, apontando e falando, mas agora ele está na cadeira dos réus para ser julgado. Talvez passe um filme na mente de Paulo, mas a Bíblia vai nos dizer que no capítulo de número 22, Paulo começa a testemunhar: eu sou Paulo de Tarso, nascido em Tarso, a qual 18 anos eu cresci no pé do doutor Gamaliel, neto do fundador da escola de estudo de Ilhéu. Aprendi a doutrina, aprendi os preceitos, aprendi os mandamentos, não só isso, mas também os 613, instituição a qual deixou na palavra o Senhor. Ele estava dizendo que ele se constituiu doutor, aprendeu a lei, e ele fez tudo que o Roma ordenava. Ele perseguia tudo que era contrário à palavra, tudo que era contrário à lei. Aí vem Jesus, Jesus faz, Jesus acontece. Vocês conhecem, eu não quero entrar para tomar tempo. E Jesus morre, ficam os discípulos, e agora são perseguidos. Paulo fica conhecido na morte do Estevão, que foi apedrejado aos pés de Saulo. E é lindo ver isso, porque tem situações na nossa vida que Deus permite eu e você passar. Deus permite eu e você enfrentar certas situações de vivências, para que lá na frente verdadeiramente reconhecemos quem Ele é. Que Ele não olha para mim e para você com um olhar de julgamento, com apontamento, dizendo quem nós éramos, mas sim dizendo para mim e para você que Ele tem novidade de vida. Eis que esqueço as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Por quê? Porque eu faço coisa nova, eu mudo história, eu mudo caráter, eu transformo vida. Eu pego o desacreditado, eu pego o drogado, eu pego prostituta, trago na minha presença, lavo com meu sangue e dou renovo na vida dela. Renovo, renovo, renovo. Faço algo novo. É como se Paulo estivesse contando o seu testemunho, e ele vai continuar dizendo: mas uma certa vez eu perdi cartas para chegar até a cidade de Damasco. Aqui eu começo a pregar, e no meio do caminho uma luz me alcançou. No meio do caminho uma luz sobreveio sobre mim. A luz era tão forte que eu não aguentei e eu caí. E a voz disse: Paulo, Paulo, Paulo. Ele disse: Senhor, és tu? Ele disse: sim, Senhor, sou Jesus Cristo de Nazaré, a quem tu persegues. É Jesus dizendo para mim e para você nessa noite: quer ser luz? Quer ser luz em meio às trevas? Tem encontro com Ele que é luz. Porque nós que temos encontro com Ele, é impossível nós viver da mesma maneira. É impossível nós viver da mesma maneira. Todas as vezes que eu e você tem encontro com Ele, a nossa vida muda. Todas as vezes que eu e você tem encontro com Ele, a nossa atitude muda. Todas as vezes que nós entendemos com essa luz, nós entendemos o que Paulo estava dizendo: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É Jesus dizendo: viva uma vida nova, viva uma vida nova, viva uma vida nova, atitudes novas, situações novas, andar novo, falar novo. É Jesus querendo dizer para nós: eis que eu tenho coisas novas para vocês, mas depende de vocês querer viver a novidade de vida que eu tenho para vocês.
Nós queremos a benção que Ele pode nos oferecer. Nós queremos o milagre que Ele pode nos entregar. Mas muitas das vezes não queremos abrir mão de certas coisas. Muitas das vezes não queremos abrir mão daquilo que temos convicção como verdade. Não entregamos como completo, entregamos parcial. Limitamos o Espírito Santo em trabalhar e mover na nossa vida, dizendo: aqui o Senhor pode entrar, mas nessa área não mexe não, Jesus. Aqui não faz não. Nós queremos ensinar Jesus a trabalhar na nossa vida e limitamos o seu agir, mas é impossível. Nós temos o encontro com a luz e ficar da mesma maneira. É impossível nós termos esse encontro com Ele e continuar a fazer as velhas práticas. Alabaraçou de canto. Eu levanto a mão que eu quero profetizar. Levanta a mão, levanta as duas, que uma é pouco. Jesus está mandando eu te dizer: eis que eu tenho coisas novas. As coisas velhas se passaram, eu vou fazer tudo novo. A sua história eu mudo hoje. A sua história eu mudo hoje. A sua história eu mudo hoje. O seu pensamento eu mudo hoje. As suas convicções eu mudo hoje. Eu estou preparando coisa nova. Vede e contemplai o que o céu vai fazer na tua vida e na tua história. Não é à toa esse congresso, não é à toa esse congresso, mas vós serão a luz do mundo. Vocês farão a diferença lá na tua casa. Vocês farão a diferença no teu trabalho. Vocês farão a diferença na tua família. Aonde houve vergonha, Deus está mandando dizer: vai ver dupla honra, vai ver dupla honra, vai ver dupla honra, vai ver dupla honra. Vocês verão o que Deus vai fazer através da tua vida. É coisa nova, é coisa nova, é coisa nova. Vai, ó, saio. Paulo é conduzido, passa por Félix, mas Paulo se apresenta como cidadão romano. E dentro de um cidadão romano, ninguém pode pôr a mão. E a Bíblia vai dizer que ele apela então para César. A Bíblia vai dizer que ele é colocado diante de um navio. Aleluia. E Paulo entrega a um homem por nome de Júlio, que é um centurião, e onde a responsabilidade da vida de Paulo está sobre a vida dele. E a Bíblia vai dizer que eles são conduzidos até a cidade de Creta. Chegando na cidade de Creta, Paulo é levado para outro navio. Chegando nesse navio, o Espírito de Deus vai dizer para Paulo: fala para o capitão da embarcação não sair de Creta. Fala para ele ficar aqui, porque se ele sair em viagem, a embarcação vai sofrer dano, o barco não vai chegar e as pessoas vão sofrer. Deus avisa o capitão da embarcação, Deus avisa o centurião. Mas o que é interessante, a Bíblia vai nos dizer que eles começam a cochichar uns com os outros. Quem é Paulo? E o que ele está dizendo? O capitão vai dizer para o centurião: eu sou profissional da área, já naveguei muitas vezes por esse tempo, e tempo pior do que esse. Quem é esse Paulo? Não entende de embarcação, não entende de navegação, e vocês vão dar ouvido para o que Paulo está dizendo? Não dê ouvido a ele. Eu sou o capitão do navio, e eu digo para vós: nós vamos chegar para o outro lado. A Bíblia vai nos dizer que aquele centurião por nome de Júlio não ouve o que Paulo vai dizer, mas ouve o que o capitão vai dizer. Muitas das vezes, eu e você somos negligentes
no que o Senhor está falando conosco. Talvez por experiência de vida, talvez por situações momentâneas, mas Deus me trouxe aqui nessa noite. Ouve a voz do Espírito Santo de Deus. Embora você não entenda muita coisa, mas apenas confia nele, apenas entrega os seus caminhos para ele, confia nele e tudo ele fará. Porque a Bíblia vai dizer que os pensamentos do Senhor são maiores, o caminho do Senhor é melhor. Então entrega, confia, descansa o vosso coração, porque Ele sabe o que está fazendo na tua vida. Eu já vou liberar, pega quem quer. Deus manda eu te dizer, essa situação não será para a morte, mas será para a glória de Deus. Se prepara, porque a alegria do céu está chegando na tua vida, na tua casa, está chegando a alegria. Do que tanta calamandara sou. Eles não dão ouvido a Paulo. Do que sai da boca profética era Deus dizendo não vão, mas eles seguem viagem. A Bíblia vai dizer que no meio do caminho levanta um vento por nome de Euro-Aquilão. A transliterário dessa palavra significa Evraquilon. É vento que bate dos dois lados. É vento que vem do deserto quente e vento que desce gelado do céu. Acontece 3 anomalias com Evraquilon. Primeiro, a primeira coisa que acontece, de dia fica de noite. A segunda coisa que acontece é levantado ondas tais como John Bright vai dizer que são ondas de mais de 14 metros, mais conhecida como tsunami, para ter um entendimento nosso. A terceira anomalia que acontece, vem uma nuvem e cobre, onde as pessoas não conseguem olhar 1 metro à sua frente. Imagine, a Bíblia vai dizer que essa tempestade, esse Euro-Aquilão, começa a alcançar o navio onde Paulo e a navegação estavam. A Bíblia vai nos dizer que aquelas ondas começam a bater na embarcação, ao ponto da embarcação não aguentar e começar a rachar. E é interessante, porque quando vem uma situação contra nós, talvez é um problema financeiro, mas as outras coisas está tudo bem, você vai continuando, você vai levando, vai colocando diante de Deus. Mas o duro é quando 2 situações ao mesmo tempo acontecem. É como se nós estivéssemos no ringue brigando com um lutador. Quando você espera o soco da frente, vem outro por detrás e te passa rasteira. A Bíblia vai dizer que são 2 ondas. O barco é preparado para que quando uma onda vem do lado, ele bate, tem o leme, ele consegue voltar. Por isso que ele é côncavo embaixo. Mas imagine uma onda de um lado e a outra do outro se chocando com um navio. Não há quem resista, não há quem suporta. É a mesma coisa talvez você passando, enfrentando Deus, tudo de uma vez. Olha a saúde, olha o financeiro, olha a porta se fechou, olha meus filhos voltou para a droga. Deus, eu não aguento mais. É tudo ao mesmo tempo. Mas Jesus manda eu te dizer nessa noite, continua no barco, continua no barco. E o que me chama a atenção é que quando as águas começam a entrar dentro do navio, começa a haver um desespero muito grande, onde os tripulantes e os prisioneiros são os primeiros a ser avisados, porque eles sentem as águas nos pés. E lá embaixo do navio é como se fosse patamar hierárquico. Lá embaixo estão os prisioneiros, depois vem os cabos, depois vem os soldados, depois vem os generais, depois vem os tenentes, e lá em cima está o capitão. Aí os presos começam a avisar
os cabos, a água está se levantando, o barco está afundando, até chegar no capitão. E a primeira coisa que bate na vida do capitão é o tribunal da consciência. Se eu estivesse lá em Creta, isso não teria acontecido comigo. Se eu tivesse ouvido a voz de Deus, isso não estaria acontecendo comigo hoje. Não é assim? Quantas vezes nós estamos em situação passando e falando: nossa, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria agir dessa forma, eu não deveria ter agido dessa maneira, eu não deveria ter tomado essa atitude, eu devia ficar naquele lugar onde Deus mandou, eu deveria ter esperado, eu deveria ter confiado no que Deus tinha falado para mim. Mas a gente vai e toma a decisão. É Deus dizendo para mim e para você: toma cuidado com as suas escolhas, toma cuidado com as suas consequências, porque elas terão um resultado sobre a tua vida. Deus tem um caminho preparado para nós, Deus tem um projeto para nós, mas muitas das vezes nós não queremos viver o que Deus tem para nós. Muitas das vezes negligenciamos a voz de Deus, muitas das vezes tampamos o nosso ouvido para a voz de Deus. Chegamos no culto e dizemos: essa palavra não é para mim hoje não. Eu acho que o pastor errou o endereço, viu? Deus não erra. Deus apenas está te preparando para você ser luz. Não importa o que você esteja passando, continua sendo luz, porque quem é luz sabe o que nasceu para ser. E se você é a luz, continua brilhando. E se você é luz, continua brilhando. Independente aonde o lugar que você esteja, indiferente do lugar onde Deus te plantou, continua sendo luz, continua sendo a diferença. Mas as pessoas não me veem. Não importa, Deus está vendo. As pessoas me julgam, pastor, continua fazendo, porque Deus há de recompensar. Deus trabalha por aquele que nele se espera. Deus está vendo. E a Bíblia vai dizer que após isso acontecer, o capitão com vergonha, ele não vai dizer para todos, ele começa a dar a notícia por escolamento. Ele vai dizer aos sargentos, o sargento aos soldados, e os soldados aos cabos, porque ele entende que a atitude dele é errada, e sobre a atitude dele o barco está se quebrando, o barco está afundando. Mas imagina a notícia: o capitão dizendo aos tenentes: morremos. Imagine os tenentes dizendo para os sargentos: morremos. Imagine os sargentos dizendo para os cabos: morremos. Imagine os cabos dizendo para os marinheiros: morremos. Imagine os marinheiros dizendo para os prisioneiros: morremos. Mas cadê Paulo na história? Olha os prisioneiros acordando Paulo: Paulo, para de orar, não vê que padecemos, vamos morrer. Paulo se levanta e diz: o anjo do Senhor me visitou e disse que aqui nessa embarcação ninguém vai morrer. Eu trouxe uma palavra de Deus ao meu e ao teu coração nesta noite. Ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Na tua casa ninguém morre, na tua família ninguém morre, na igreja ninguém morre, porque quem dá a última palavra é Deus. Quem dá a última palavra é Deus. O médico diagnosticou, não tem mais jeito.
vai morrer, mas Deus está dizendo: eu sou médico por excelência. Ele disse, mas eu digo: tem vida, tem vida, tem vida, tem vida. Estão dizendo: seu filho está na droga, vai morrer de overdose, mas Deus está dizendo nesta noite: não morre, tem promessa, tem vida lá, tem vida lá. Tem gente dizendo: pastor, meu marido me deixou, foi atrás de outra, meu casamento acabou, é o final. Mas Deus está dizendo: eu trago de volta, eu trago de volta, eu restituo na tua vida, eu faço algo novo, diz o Senhor. Mas morte não tem, morte não tem, é vida, é vida, é vida. Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer: é noite de vitória, é noite de vitória, é noite de vida. Quem crê nessa palavra, levanta a tua mão. É Deus dizendo: no lugar da vergonha, no lugar da tua luta, você não entendeu o processo, você não entendeu o que passou, mas é Deus te mostrando, é Deus te ensinando que Ele está contigo, seja onde for. Mas não baixe a cabeça, não baixe a cabeça, não esmoreça. Se coloca de pé, se coloca de pé, se coloca de pé, porque Deus vai te levantar e vai te dar vitória. Alabara sou de canto, alabai. Eu já vou finalizar. Me dão mais 10 minutos. Irmãos, o inimigo quer acabar com a nossa vida. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas ele é mentiroso. Porque a situação era de morte. O cenário era de morte. Os cabos eram responsáveis por toda a estrutura do barco. Quando eles viram que o barco, toda a estrutura estava quebrada, ele disse: morremos. Os tenentes eram responsáveis pela vela, pelo leme. Ao ver o leme quebrar, as velas se quebrar, as cordas quebrarem, eles disseram: morremos. O subtenente é aquele que faz o relatório e leva para o capitão. Disse: a água entrou no barco, a embarcação se rachou, os lemes se quebraram. O relatório é: vamos morrer. O capitão, quando olha o relatório, disse: não tem mais jeito, não há o que fazer. Sabe o que me chama a atenção dessa palavra? É que Paulo estava lá na embarcação, não entendia nada de navegação. Ele era criador de tendas, ele entendia de agulha e de linha. Mas enquanto o pau estava fechando, enquanto a tempestade veio, enquanto o problema chegou, sabe o que Paulo estava fazendo? Jejuando e orando ao Senhor. Isso é ser luz. Isso é ser luz. Pasme, Paulo estava enfermo, cheio de chagas, ferido, machucado. E aí eu te pergunto: uma pessoa enferma pode jejuar, pastor Tiago? Uma pessoa enferma, acamada, vai se consagrar, vai jejuar? A Bíblia vai nos dizer que Paulo estava sem se alimentar e orando ao Senhor. É por isso que muitas das vezes você não entende o processo que você está passando. Pastor Tiago, faz assim com a mão. Eu estou aqui ministrando e Deus manda dizer ao Senhor: eu vi você como labara, soldo e canto, labaio. Como se o Senhor estivesse num quarto, mas não é no quarto onde você dorme. É como se fosse um escritório. E o Senhor estava com um caderno e com uma caneta fazendo anotações. Eu não sei se eram medidas, eu não sei se eram palavras,
E você juntamente com a tua esposa estava falando assim: nós vamos colocar esse propósito diante de Deus. E Deus manda eu te dizer: eu entro nesse propósito, eu entro nesse negócio com você, eu assino, diz o Senhor, e te dou vitória. E você disse: Deus, eu não tenho recurso. Mas Deus manda te dizer: eu sou dono do ouro e da prata, só faça para mim. Porque enquanto você faz para mim, eu trabalho por você. Enquanto você faz para minha obra, enquanto você faz para o meu povo, eu faço para você, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãzinha, levanta a mão. Irmãzinha, levanta a mão. Deus mandou eu te dizer que a sua casa não ficará como casa de vergonha. Não se perderão nenhum dos seus. Você está aqui, mas o seu coração está lá fora. Deus está mandando eu te dizer: não vai se perder para a droga, porque eu tenho um projeto santo na vida dele. Eu tenho um projeto limpo. O inimigo tem tentado atrapalhar o meu projeto, mas Deus manda eu te dizer nessa noite: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Não ficará envergonhada a tua casa. Descansa no Senhor, faça para Deus, continua na presença, não retroceda, diz o Senhor. Vai valer a pena, diz o Senhor.